Senhoras e senhores, boa tarde. Pedimos a todos que tomem seus lugares para o início da síntese das sessões paralelas. Convidamos para compor a mesa os debatedores das sessões paralelas dos 2 dias. Madeleine Barbosa, consultora associada do Instituto Fonte. Márcia Jouper, representando Gabriela Pérez, do Centro Clear. Professora Adriana Bim, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Guilherme Pereira, economista do BNDES. Lília Beluso, chefe da Divisão de Avaliação de Políticas Sociais da Fundação SEAD São Paulo. Pedro Luiz do Nascimento Silva, pesquisador titular da Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Cada debatedor tem 5 minutos para fazer a síntese de cada sessão. Com a palavra, Márcia. Nós vamos fazer uma sequência. Madeleine, Márcia, Guilherme, Lília, Pedro e Adriana. Sendo que Madeleine vai ter 10 minutos. Não? É muito? É pouco? 10 minutos. Márcia, 10 minutos. Guilherme, 10 minutos. Lília, 10 minutos. Pedro, 5 minutos. E Adriana, 5 minutos. Se vocês fizerem isso em menos tempo, muito melhor. Tanto melhor que a gente ainda consegue adiantar, aliás, recuperar nosso atraso, né? Então, por favor, Madeleine. Obrigada. Alô? Está funcionando? Boa tarde. Os últimos guerreiros, né? Sexta-feira à tarde. Eu não sei de vocês, mas eu já estou bem cansada em ficar ouvindo coisas, né? Então, eu vou tentar ser bem breve, porque mesmo, né, eu acho muito importante a gente ter esse momento de síntese. Talvez os nossos cérebros, né, não tenha tanta capacidade neste momento de fazer essa síntese, né? Mas, enfim, eu fui debatedora de 2 sessões. Eu acho que eu vou falar das aprendizagens, né? Daquilo que eu consegui trazer dessas 2 sessões junto. E, na verdade, é muito difícil conseguir fazer uma síntese, né? Já que o tema esse ano é relatos de uma década, né? E experiências de avaliação. Então, na minha primeira sessão, chamava Avaliação em Educação, né? Eu acho que a única coisa que tinha em comum entre essas 4 experiências era o tema de educação. E era o tema que a gente conversou menos sobre, né? Mas lá tinha experiências de Paraná, de São Paulo, Minas Gerais e Tocantins, né? Experiências de governo, de uma fundação empresarial, universidade e também envolvendo uma organização internacional. E também as avaliações foram avaliações de impacto, avaliações de métodos mistos e avaliação em profundidade. Então, aí vocês conseguem imaginar a diversidade, né? Na outra sessão, chamava Avaliação na Perspectiva de Diferentes Tipos de Organizações do Setor Sem Fins Lucrativos. Aí também tinha uma fundação familiar, uma fundação empresarial e uma ONG. Então, nesse sentido, eu acho muito bacana a gente poder reconhecer, né, a diversidade do nosso campo. Acho que isso é uma boa aprendizagem para a gente levar daqui. Enfim, eu vou trazer um pouco o que me chamou a atenção, o que a gente aprendeu dessas experiências de avaliação, trazendo um pouco no processo de
de realizar uma avaliação, né? Então, primeiro, parece que é muito importante, que a gente viu nesses casos, na hora de estruturar uma avaliação, a importância de ter uma intenção clara sobre a escolha do seu método. Ou seja, essa escolha automática, por ser, não, é aquilo que a gente normalmente faz, aquilo que a gente tem que fazer, ou aquilo que a gente sabe fazer, não garante que você vai aprender e ter respostas às suas perguntas, né? Então, isso nos chamou a atenção. E também a importância de você considerar as necessidades dos principais interessados, em termos de necessidades de informação, já na hora de estruturar a sua avaliação, na escolha de métodos. Ou seja, não adianta você fazer uma avaliação toda qualitativa se o seu financiador quer dados quantitativos, né? E aí você chega no relatório e ele fala, não foi isso que eu queria ter, né? Então, isso foi uma aprendizagem também. Na hora de realizar uma avaliação, surgiu a importância do timing, né? Eu sei que várias dessas coisas que eu estou trazendo também, eu ouvi hoje de manhã, na primeira palestra aqui, na conversa aqui de manhã. Muitas dessas coisas estão sendo repetidas, né? Reforçadas, talvez. Então, essa importância do timing, né? Experiências de avaliações grandes que levaram 2 anos, e a hora que você chegou com os resultados, o programa já mudou, né? Então, não tinha mais relevância. Então, né, a gente conseguir fazer avaliações úteis, né? Tanto em termos de tempo do processo, mas também, talvez, tamanho, né, do relatório, a forma como a gente leva de volta, né? Também vamos pegar outro, né? Vamos utilizar outro método. Então, poder ter essa flexibilidade para, de fato, servir à necessidade do processo de avaliação. Na hora do análise, a gente falou bastante sobre métodos mistos, né? E a importância de ter clareza sobre os seus usos, principalmente na hora de analisar, né? De ter clareza de o que dialoga e o que não dialoga, né? Será que um dado, mesmo sendo do mesmo processo, né, avaliando o mesmo objeto, será que sempre um dado qualitativo dialoga com um dado quantitativo, né, que foram levantados de métodos diferentes? Então, a gente ter consciência e questionar isso, né? Como que a gente dialoga entre as equipes de avaliação, os avaliadores diferentes, né? Então, eu acho que foi isso sobre o processo. Aí também, queria trazer um pouco algumas observações sobre a avaliação como um processo maior, né? Ficou claro para a gente que a avaliação é algo que acontece em muitos espaços dentro de uma organização. Ou seja, não só num processo formal de avaliação. Então, a gente, como avaliador, é importante a gente ter clareza disso, ter consciência disso e poder, né, dialogar e, enfim, estar consciente desses momentos, dessa avaliação que acontece diariamente e não achar que um processo de avaliação é só aquele momento quando a gente entra com um processo formal. E também, um processo de avaliação, ele contempla muito mais de só um processo de investigação, né? Um processo de avaliação é algo bem mais complexo. E, neste sentido, o que isso exige de um avaliador para fazer a avaliação, a gente tem que saber mais do que simplesmente aplicar os métodos. A gente também precisa saber facilitar a aprendizagem, né, e estimular o seu uso no dia a dia, o uso das avaliações. A gente tem que ser mediadores ou negociadores, tanto internamente nas organizações,
ou no caso de você trabalhar numa organização, você mediar o seu avaliador externo, né? Um avaliador que também zela por valores, né? Valores internos daquela organização ou daquele projeto, e também dos valores externos do contexto, né? Que tem a ver com ter uma sensibilidade social, né? Então, em que contexto você está realizando essa avaliação? Isso também faz parte do papel do avaliador. E eu acho que é isso que eu queria trazer, né? E além disso... Não, eu vou trazer só isso. A gente fala que vai ser curto, depois fala muito, né? Obrigada. 7 minutos e meio. Você viu? Bom, obrigada, Madeleine. Agora eu vou me anunciar a mim mesma. Para representar a Gabriela. A Gabriela precisou ir mais cedo por conta do voo. E eu vou ler aqui o resumo que ela fez das sessões onde ela foi debatedora. Então, eu vou ler em espanhol para não ter que me complicar aqui com tradução. A sessão 2 era sobre monitoreio e avaliação como instrumento de reforma. Participaram dessa mesa a Mercedes González, Edna Jaime e Alejandra Rios. En esta sesión se presentaron 3 casos en los que se analiza la incidencia que han tenido diversas evaluaciones e instrumentos de monitoreo en la modificación de políticas públicas. Mercedes González, evaluadora por 10 años del programa Oportunidades en México, explicó el contexto y el desarrollo de las evaluaciones cualitativas de impacto. Y en su presentación sintetizó algunos de los aspectos que fueron retomados por los operadores para modificar el programa, particularmente en la incorporación de beneficiarios, en los esquemas de salida y en la relación entre operadores y beneficiarios en zonas indígenas. La autora atribuye a diversos factores la incidencia de las evaluaciones en el programa. Por una parte, la construcción de un ambiente de respeto y confianza entre evaluadores y funcionarios y de sus respectivos roles y perspectivas, y por otro, la credibilidad de las evaluaciones fomentada a partir de un trabajo científico riguroso por parte de los evaluadores. Então, ela advoga pelo uso, né, dizendo pela utilidade que essas avaliações tiveram e pelo clima de confiança gerado entre os atores. E aqui eu entendi que houve participação de stakeholders, né, de atores. Edna Jaime, diretora da Organização Civil México Evalúa, apresentou o Sistema de Monitoreo de Seguridad y Justicia en México, que desde esta instancia se ha generado para transparentar y hacer visible el programa ante la sociedad civil, pero también como instrumento para entablar un diálogo con el gobierno y exigir con elementos más contundentes de diagnóstico políticas com maior efetividade em la matéria. Então, é a avaliação promovendo um diálogo maior com o governo e exigindo políticas mais efetivas com base num diagnóstico. Alejandra Rios resenhou uma investigação sobre os instrumentos de monitoreo que existem a nível estatal em matéria de violência de gênero. En esta apresentação se expuseram as dificuldades que existem para generar bases de dados únicas ou centralizadas sobre o tema. Esta análise mostra a necessidade de pensar em la conformação de ferramentas de monitoreo e informação prévias à análise de los efeitos em las políticas públicas. A questão da informação, da qualidade da informação, como condição fundamental para as avaliações. A seção 6, Formação e Institucionalização da Evaluação,
essa sessão se apresentaram 3 trabalhos. Carlos Alberto Monteiro e Corina hablaram de seu estudo sobre Fonceval, em Costa Rica. Esta iniciativa, com apoio de diversas organizações nacionais e internacionais, especialmente a cooperação alemã, tem como objetivo a formação de formadores para avaliação. O análisis realizado se centrou em la explicação do processo que se levou a cabo para instrumentar o projeto e o seguimento a los participantes. Se observam buenos resultados, aunque os autores reconheceram que é necessário esperar mais tempo para saber os impactos da iniciativa. Pablo Rodrigues Vilela, de RELAC, apresentou um interessante trabalho sobre a experiência de RELAC. Reseñou aqui os logros da organização, assim como também seus retos e desafios hacia o futuro. Señalou a necessidade de documentar e socializar esta experiência. Finalmente, Ariel Toscano apresentou seu trabalho sobre a avaliação institucional de los organismos de ciência e tecnologia em Argentina. Aqui, o autor reseñou o processo de instrumentação do programa, seus objetivos e seus resultados em termos de apoio a diversos centros e o pressuposto exercido. Se señalou que os resultados em termos de fortalecimento institucional de mais largo tendrão que ser revisados mais adelante. É isso. 5 minutos, ótimo. Agora, Guilherme faz o resumo das suas sessões. Boa tarde, gente. Eu tive presente em 2 sessões cujos temas estavam muito em voga aqui na mesa, no seminário. A sessão 5, avaliação em CTI, e a sessão 10, avaliação continuada. Bom, na sessão 5 foram 4 trabalhos apresentados, 2 mais ligados à parte de pesquisa e outros 2 mais ligados à parte de desenvolvimento, se a gente fizer essa dicotomização. O primeiro relacionado a mais de pesquisa foi o efeito da pesquisa, foi uma avaliação dos ex-bolsistas da FAPESP sob a ótica da mobilidade geográfica, ou seja, como os ex-bolsistas caminharam pelo território uma vez concluídas suas pesquisas. E a segunda pesquisa foi em relação a uma avaliação de um programa para propostas de projetos interdisciplinares da Universidade de Buenos Aires. Os outros 2, mais ligados ao desenvolvimento, propriamente dito, foram relacionados, um deles, à avaliação de projetos desenvolvidos pela CHESF, relacionados à pesquisa em desenvolvimento, e o segundo é uma avaliação sobre os novos cultivares de amendoim, sobre os novos cultivares na cadeia de produção de amendoim. Na sessão 10, foram 3 artigos apresentados. O primeiro deles, a sessão 10, apenas lembrando, foi mais a ver, o tema da sessão 10 era a avaliação continuada, e essas três avaliações versavam basicamente sobre políticas. O primeiro foi uma avaliação continuada do Profis da Unicamp, que é um programa que atende alunos da rede pública daqui de Campinas e permite com que eles entrem na universidade em um ciclo básico antes de escolher a sua graduação. E os outros 2 têm a ver mais com políticas regionais. Na verdade, um deles tem a ver com a avaliação do plano diretor de Curitiba,
no qual ele traça basicamente um plano de monitoramento das cidades, da cidade, e o que pode ser usado a partir dos resultados como feedback para o próximo plano, e uma avaliação do plano plurianual do Estado da Bahia. Então, eu não vou entrar muito a fundo nos artigos, eu acho que eu quero mais aqui trazer os temas para vocês. A gente vai divulgar no site da rede as apresentações, lá vão ter todas as explicações, mas eu queria passar para vocês que foram abordados diferentes métodos, tanto nas duas sessões, passando tanto por pesquisas, desenvolvimento de questionários, aplicação de estudos de caso, tentativa de encontrar um retorno econômico dos projetos, mapas de georreferenciamento, uso de quadros lógicos ou matriz lógicas, e de indicadores, grupos focais, entrevistas. Então, essa diversidade de métodos utilizados para avaliar esses diferentes objetos, na verdade, revelam que a gente pôde discutir diferentes fases da avaliação nessas sessões. Não apenas a avaliação propriamente dita, ou comumente interpretada como avaliação ex post, mas também a etapa prévia à avaliação, muito relacionada ao planejamento das intervenções, como o acompanhamento das intervenções como uma forma de monitoramento e como corrigir rumos. Os textos e as apresentações foram muito boas, nós conseguimos, principalmente na sessão 10, explorar bastante o tempo para o debate entre as pessoas, eu acho que foi bem produtivo. Todos os autores se colocaram muito dispostos a responder as perguntas. Eu tenho certeza que, quando vocês acessarem o site da rede e quiserem fazer alguma pergunta, os e-mails estão lá, é só mandar o e-mail para eles. E eu queria fechar uma síntese dessas duas sessões apenas colocando os principais desafios que apareceram. Em todas as sessões, eles foram muito claros em como estruturar metodologicamente as avaliações. E retornando ao tema que apareceu muito aqui na mesa principal, o grande desafio foi como tornar aquelas avaliações úteis e como elas retroalimentam novas políticas. Eu acho que não só o debate em cima disso tem que continuar, como eu acredito, e aí pode ser uma percepção errada minha, mas eu acredito que nós, avaliadores, tenhamos que fornecer propostas de encaminhamento. E talvez até nós tenhamos que ser mais propositivos do que costumamos ser. E em relação a um outro ponto também que eu acho que vale a pena pontuar, em relação aos objetivos das avaliações, o que também facilita o aproveitamento delas. Eu acho que o quão mais claros nós formos em relação ao que queremos avaliar, melhor. Isso, com certeza, só tem a tornar as avaliações mais úteis, que eu acho que é por isso que a gente faz. Obrigada, Guilherme. Agora pediria para a Lília fazer a síntese das sessões número 7 e 8. Fazer de novo. Funcionou. Bom, vou começar pela sessão da tarde, porque ela acabou de acontecer, então acho que... Né? Bom, à tarde, o tema da mesa foi avaliação de políticas e ações sociais. Os trabalhos apresentados foram avaliação da descentralização de programas sociais, o caso do Bolsa Família no Nordeste, pela Kátia Vanderlei Lubambo, avaliação de ações de responsabilidade social no setor elétrico, pelo Jimmy Medeiros, com o Márcio Villarroca,
Advocacy Evaluation, que eu não vou dizer o nome inteiro do teu título, porque está em inglês, eu vou demorar muito para ler, do William Folken, avaliação de mentoring na expansão das redes sociais do programa para o futuro Jovens Mulheres em Ação, da Anne Bergman Valente. Bom, foi uma mesa bastante variada, e a gente trabalhou um pouco essa questão da ação social, tanto do ponto de vista dos programas que eram avaliados, porque, substantivamente, eles tinham questões sociais em pauta, e, mais específico, em relação à ação social, alguns deles, com exceção do Advocacy Evaluation, que é uma avaliação de processo político, e começo a falar um pouquinho dela rapidamente, do que ela traz. É uma avaliação realizada pela APLAN, pela equipe da APLAN Políticas Públicas, destinada a uma ONG que atua dentro da ONU, dentro da coalizão anti-armas, e a avaliação, ela se voltou, se eu não estiver errado, ela se voltou para verificar a imagem da atuação dessa coalizão e da ONG, percebida dentro do processo do Tratado de Comércio das Armas, como que eles puderam atuar, como essa imagem foi percebida, quais os eventos que influenciavam nesse processo, e, para isso, ela se constitui como uma avaliação muito distinta do campo da avaliação nos moldes em que a gente trabalha, tanto para avaliação de implementação, quanto para avaliação do próprio processo da política como um todo, ou das formulações das políticas, enfim, porque ela está no campo de gerar informações para a atuação. Então, ela tem um time diferente, ela tem uma forma diferente de abordar seus atores, ela usa recursos diferentes, embora ela trabalhe também com entrevistas quali, mas ela busca uma análise para o momento, e não necessariamente isso se repete para o futuro, porque o processo político pode ser distinto, né? Então, ela agrega, em termos de proposição de técnicas, sobretudo através de um software, não dois, né? E que eu nem vou me arriscar a falar sobre eles, isso fica para o William, mas que é muito promissor. E eu acho que, não só dentro de fóruns como a ONU, mas eu acho que dentro de outros fóruns, inclusive, de repente, fóruns mais populares, que a gente possa pensar nesse uso. Tá? Bom, a avaliação da CAT, a descentralização de programas sociais, o caso do Bolsa, ela analisou a condição que cada município, ao ter a política descentralizada do Bolsa Família, em realização no município, adquiria, dentro do desenho da institucionalidade do Bolsa, para acompanhar a condicionalidade da educação, que é o acompanhamento da presença do aluno na escola. Apontou a importância da distinção da cultura política, o quanto essa cultura institucional interfere na possibilidade desse acompanhamento, e o quanto distinções consagradas que já foram feitas quanto a porte de município, capacidade de uso do recurso, não necessariamente influenciam nessa oportunidade, nessa possibilidade, nessa capacidade de fazer a avaliação da condicionalidade da presença escolar. Também um trabalho que está nos moldes da avaliação da institucionalidade, né? O Márcio e o Jimmy, com a avaliação das ações de responsabilidade social no setor elétrico, trouxeram fizeram a comparação entre beneficiários de ações sociais feitas pela concessionária de distribuição de energia, que eram ações destinadas a aumentar a consciência do uso dessa energia,
elétrica, e verificar também a imagem que que a empresa, que a concessionária, adquiria junto a essa população. Utilizaram o recurso do grupo controle para fazer a comparação entre beneficiários dessas ações propiciadas pela concessionária e o grupo dos não beneficiários, que era um grupo controle. Com uma estratégia muito correta de buscar os não beneficiários num segmento social semelhante, que foi por vizinhança, mas com o cuidado de não adotar como grupo controle rígido dentro de um modelo de avaliação de impacto que é dado aos grupos controles, desculpa, porque não foi feito de uma maneira aleatorizada. Então, um trabalho cuidadoso e que consegue apurar resultados. Ementory, uma proposta de atuação trazida pela Ana, né, quer dizer, a avaliação dessa atuação, que coloca em contato virtual mulheres em áreas extremamente vulneráveis, que sofrem segregação social em Recife, coloca essas mulheres em contato com mentores, né, com mentores, no caso, para fazer um processo de discussão de quais são as angústias, possibilidades, né, de um sujeito que está em busca de trabalho, que está em busca de entrar no mercado de trabalho, sem ter um viés de promover uma inserção no mercado de trabalho ou de abrir essas oportunidades, mas trabalhar a condição desse sujeito, dessa pessoa humana em situação de risco ou em situação de maior vulnerabilidade. Os temas eram variados. Pela manhã, os temas eram menos variados e a proposta da mesa da manhã foi usos e abordagens da etnografia como metodologias, experiências e avaliações de políticas públicas. Essa mesa trouxe os trabalhos apresentados pelo Alcides Gussi, avaliação de programas de microcrédito do Banco do Nordeste, BNB, pela Kátia Regina Muniz, avaliação dos programas do Programa Acesso a São Paulo em assentamentos rurais e em Santana, no Ceará, e pela Alícia, apresentada pelo Alcides, avaliação de projetos de apoio aos projetos produtivos solidários da Paraíba. Vou falar em termos gerais, porque o tempo está correndo. E o que essa mesa nos trouxe foi a oportunidade de compreender melhor a abordagem etnográfica dentro do processo da avaliação de políticas públicas. De que maneira? Não como um método ilustrativo, que é a forma como muitas vezes equivocadamente essa avaliação é vista, mas como um método que nos permite colocar a avaliação num campo mais democrático. Por que mais democrático? Porque ela sai do olhar só do gestor, ou do avaliador, ou do propositor da política, e considera os sujeitos dentro do contexto onde a política acontece. Então, acho que é uma das maiores possibilidades de trabalhar a implementação da política, não nos termos rígidos, né, do qual o objetivo, como ela está sendo implementada, se as metas estão sendo alcançadas, se os indicadores de resultados foram ou não alcançados, mas rever esses indicadores considerando quem participa da política, que é para quem a política é feita. Esses indicadores, estou terminando, assumem uma característica, então, e uma oportunidade de acompanhamento que escapa um pouco ao que a política se propõe enquanto formulação, mas enriquece a compreensão, inclusive, dos seus objetivos, que muitas vezes são muito maiores do que o desenho dela na hora de executar. Então, eu acho que essa é a grande contribuição dessa mesa, e com isso eu fecho, porque senão vai ficar feio. Obrigada, Lília, pela ótima síntese analítica, como não podia deixar de ser, né? E agora eu convido o Pedro Luiz para fazer da sessão 9. Temos PowerPoint. Isso é viés de estatístico. Que bom!
Eu tive o prazer de debater os trabalhos que foram encaminhados para essa sessão de estudos longitudinais e pobreza, contribuições teóricas, metodológicas e empíricas à avaliação de programas. E eu vou fazer breve síntese aqui. Vamos ver. A sessão, eu recebi 3 artigos para rever. Infelizmente, um dos autores não compareceu, nós só debatemos ao vivo lá 2 dos artigos. Foram 3 artigos e os 2 primeiros citados aí nesse slide foram os que foram de fato apresentados. Eu os listei nessa ordem, embora não tenha sido a ordem de apresentação. A primeira pesquisa que eu vou comentar é a pesquisa Painel de Pobreza, e ela está em primeiro lugar aí porque das experiências que foram relatadas lá, é a única que ainda não se materializou. É uma pesquisa em etapa de formulação e planejamento para ir a campo em 2014. É um painel fixo, longitudinal, que vai ser conduzido ao longo de 3 anos. A segunda pesquisa, a Yemen National Social Protection and Monitoring Survey, foi apresentada, e é uma experiência que a pesquisa começou em outubro de 2012, e este mês é o mês em que está concluindo a coleta dos dados. Também é um painel fixo longitudinal, com 4 rodadas trimestrais, que está terminando a coleta da última rodada. E a última experiência que eu li o artigo, mas eventualmente não discutimos na sessão, foi uma pesquisa de avaliação de impacto do piloto do Programa de Transferência de Renda do Malawi, e o conteúdo interessante, é uma pesquisa que já aconteceu há vários anos, era o relato aqui vamos dizer assim, das análises principais que foram feitas com os dados da pesquisa. Então, destacarei alguns aspectos comuns. O foco maior das pesquisas todas eram a avaliação. Nitidamente, as pesquisas todas que foram trazidas nesses artigos foram desenhadas para propiciar estudos de avaliação. Então, não se trata de análise de pesquisas desenhadas para outros fins, aproveitando para fazer avaliação. Foram pesquisas desenhadas para estudos de avaliação. Todas 3 relatam com minúcias os cuidados com o planejamento da amostra, da coleta dos dados, da estrutura longitudinal dos levantamentos, e todas 3 ilustram situações em que as análises de resultados requerem observação, acompanhamento dos beneficiários ou não das políticas ao longo do tempo. Então, de fato, estavam muito bem alocadas numa sessão de estudos longitudinais. Todos os objetivos e experiências relatadas requerem isso. As principais diferenças que eu identifiquei, em particular, entre a pesquisa do Malawi e a pesquisa do Iêmen, que claramente configuraram grupos de tratamento e controle, e a pesquisa Painel de Pobreza brasileira, é essa presença ou não de um desenho que explicita a seleção de amostras conforme o grupo de tratamento e controle. E muito bem justificadas as escolhas nos casos que a gente debateu. Há variações no número de medições repetidas. A pesquisa brasileira vai fazer 9 medições nos domicílios da amostra. A pesquisa do Iêmen, 4 medições trimestrais. A pesquisa do Malawi foram 3 medições separadas por 2 semestres, né? por um semestre a cada medição. E também apareceram diferenças nas estratégias de análise. Estão obviamente, mais avançadas as estratégias de análise da pesquisa do Malawi, que já foi concluída há vários anos. A pesquisa do Iêmen tem uma sinalização, mas ainda não apareceram no relato as análises feitas, porque a coleta dos dados não acabou. E a pesquisa do Painel de Pobreza, eu acho que esse é um ponto que precisa alavancar explicitação maior das estratégias de análise da pesquisa que vai ser conduzida, porque isso vai ajudar o desenho da pesquisa. E eu finalizaria com esse slide sinalizando os desafios que todas essas pesquisas enfrentaram em maior ou menor grau. Em todas elas, a coleta de dados em situações desafiadoras. O Iêmen é um país com um conflito social muito recente, ainda não finalizado. O Malawi, a situação de pobreza é estrutural e muito severa,
os valores das intervenções de transferência lá eram valores assim, assustadores por serem tão pequenos, né? Eu fiquei assustado em ver os relatos de quanto se fazia de transferência de renda lá, pensando que aquilo teria algum impacto. Certamente são operações que vão custaram ou vão custar investimento substancial de recursos para ter dados de boa qualidade. Todas as 3 experiências relatam, para mim, têm caráter inovador nos contextos nacionais onde foram aplicadas e certamente representam um cenário de grande desafio de capacitação das equipes para planejar e implementar e analisar essas pesquisas. Só para citar 2 exemplos, tanto no caso do Malawi quanto na pesquisa do Iêmen, os principais formuladores da estratégia de pesquisa são agentes que vieram de fora. No caso do Iêmen, brasileiros que colaboraram no desenho e na condução do planejamento da pesquisa. No caso da pesquisa do Malawi, pesquisadores norte-americanos. E nós, aqui do Brasil, estamos hoje na feliz situação de que, para esse planejamento da pesquisa Painel de Pobreza, nós vamos ter contribuição de atores internacionais que vêm compartilhar sua experiência com o MDS e os outros atores envolvidos, mas o planejamento, as ações, todo o trabalho de fazer a pesquisa será feito por pessoal nacional. Então, estamos aí numa situação até de exportar conhecimento e capacidade. Obrigado. Obrigada, Pedro. Vamos finalizar, então, com a síntese da sessão 3, pela Adriana Bim. Bom, para finalizar, então, essa mesa, vou falar da sessão 3, que foi a sessão de monitoramento e uso de indicadores, que ocorreu ontem. A mesa foi composta por 3 trabalhos, um que foi resultados da aplicação da ferramenta A3 no Serviço Público Brasileiro, um estudo de caso no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em Metro, que foi apresentada pelo Arcádio, de Paula Fernandes. O segundo trabalho, que foi a avaliação de indicadores de vigilância em saúde, a experiência do Mato Grosso, apresentada pela Maria de Lourdes Girardi. E a terceira, que foi do panorama dos padrões de avaliação de resultados sociais e ambientais do mercado de carbono, apresentada pela Adriana Jacinto Berti. Essa mesa ela conseguiu agregar um conjunto específico de trabalhos para discutir o tema do monitoramento. Então, as 3 experiências apresentadas aqui, elas não são experiências de avaliações pontuais, como muitos dos trabalhos que foram apresentados aqui, mas experiências de seleção e uso de indicadores ao longo do tempo para monitorar determinadas ações. Um ponto que chamou a atenção, que apesar desse tema transversal, do uso do monitoramento nos 3 trabalhos, os níveis em que esse tema foi discutido eram bem diferentes entre os diferentes trabalhos. O estudo apresentado pelo Inmetro mostrava, tipicamente, uma situação de uma implantação de um sistema de monitoramento no âmbito organizacional. Então, a organização olhando para dentro dela mesma e olhando os seus resultados, os seus impactos e a forma de medir isto ao longo do tempo para a melhoria institucional. O trabalho dos indicadores na área de saúde, de vigilância em saúde, já mostrava uma experiência que estava acontecendo, que aconteceu no nível estadual, porque estavam falando dos indicadores do Mato Grosso. Então, tanto indicadores agregados do Estado, quanto indicadores dos vários municípios, o que coloca um desafio a mais para a criação de um sistema e alimentação do sistema de indicadores. E o último trabalho, que tem uma característica um pouco diferente dos anteriores, ele estava comparando, na verdade, padrões maiores de resultados sociais e ambientais do mercado voluntário de carbono e, portanto, trabalhando num nível institucional, que torna ainda mais desafiante, porque o conjunto de envolvidos é ainda maior. Então, além de discutir um pouco essas diferenças dos desafios nesses diferentes âmbitos, eu acho que tem 3 pontos que ficaram bastante claros na discussão. O primeiro é justamente sobre a definição dos tais indicadores que vão ser utilizados para um sistema de monitoramento. Então, cada um ali pode relatar um pouco as dificuldades de identificar esses indicadores, de pactuar
as metas associadas a esses indicadores, o vínculo entre os indicadores e, por exemplo, a estratégia corporativa ou a política de saúde mais geral, que é um ponto crítico, mas a percepção geral é que, de fato, a escolha de indicadores adequados, num volume adequado também, para você conseguir fazer o monitoramento, é uma tarefa não trivial. Então, um número muito grande de indicadores, você acaba medindo tudo e acaba não medindo nada ao mesmo tempo. Então, esse exercício, eles puderam apresentar as diferentes experiências. E o segundo ponto da mesa, que foi bastante interessante, foi a questão de como isso tem sido utilizado em termos de planejamento, essas ações de monitoramento, e de que forma você consegue garantir esses sistemas de monitoramento ao longo do tempo para justamente fazer essa realimentação contínua do planejamento. E o que a gente pode perceber pelos estudos é que ainda é muito preliminar, as experiências são bastante recentes, então, embora haja alguns indicativos da possibilidade de uso, ainda não são experiências com grande sistematização dentro da instituição, no âmbito estadual também, mas eles colocaram justamente a importância de que isso seja aprimorado ao longo do tempo. E aí colocaram justamente a fragilidade desse processo, principalmente no âmbito público, quer dizer, de você ter alguma mudança que eventualmente te leva a uma mudança de indicadores, e aí você não consegue ter a comparabilidade ao longo do tempo, e fazer esse exercício de forma mais sistemática. E um terceiro ponto bastante importante também, que foi colocado na mesa, e que eu acho que vale a pena a gente discutir, era a dificuldade que eles colocaram sobre as bases de dados e a alimentação dos dados, e o treinamento e a capacitação dos atores para isso, e a comunicação entre os diferentes sistemas de informação. Então, não só a identificação dos indicadores como sendo crítico, mas a própria coleta dos dados e a alimentação dos sistemas de monitoramento como também sendo um elemento crítico. No entanto, eu acho que são 3 experiências que, embora recentes, bastante promissoras. No caso do mercado de carbono, não é exatamente uma experiência organizacional, mas uma comparação de padrões, que eu acho que, nesse último caso, tem um pouco a evoluir até para uma meta-avaliação, de olhar como esses diferentes padrões podem contribuir de uma forma melhor para a questão da sustentabilidade em geral. E foi isso. Então, agradeço a mesa pela contribuição. Acho que a gente pode depois fazer um texto consolidando isso. Eu gravei tudo. Se eu conseguir, eu faço um resumo. Então, queria pedir, então, chamar a sessão de encerramento. Chegou a... Agradecemos aos debatedores pela síntese realizada. Reiteramos novamente o pedido para que todos avaliem o seminário.